as boas-vindas. Este é um vídeo gravado para que, no propósito destes 21 dias de partilhas sobre aspectos e soluções para uma melhor saúde mental. Ele vem de encontro ao Janeiro Branco, que foi desenvolvido no Brasil e onde se dá a oportunidade de, neste mês, podermos celebrar, podemos olhar mais para aspectos da saúde mental. E hoje eu venho aqui abordar, falar um pouco do que é a minha visão e de tudo aquilo que eu trago da minha bagagem como terapeuta, como neste mundo de exploração pessoal, naquilo que tem sido também os meus estudos, não é? O que é este conceito de mente, não é? A nossa mente é composta por duas partes, essencialmente. Da mesma forma, o nosso corpo, o nosso ser, ele é composto por uma tríade, que é a nossa parte física, a nossa alma e o nosso espírito. A nossa mente, ela vai estar assim conectada à nossa alma. E por que eu digo isso e faço essa conexão? Porque tudo o que são as nossas emoções, tudo o que são as nossas crenças, os nossos desafios, eu costumo assim dizer, eles estão diretamente conectados à nossa alma. Quando se diz vamos libertar a alma, precisamos de nos libertar em termos de emocional, não é? Em termos de amarras, de coisas que nós precisamos soltar, está muito conectada à nossa mente e à nossa alma. Por quê? Porque isso prende-nos. Vou dar aqui o exemplo, o meu exemplo, não é? Estou numa fase de poder abdicar e deixar esta vontade, esta tendência ainda em comer doces, não é? É como se eu não tivesse, de certa maneira, em algumas fases, domínio próprio. E eu estou a trabalhar sobre o meu domínio próprio. Então, tudo isso é algo que está muito conectado a emoções, a coisas que eu preciso de olhar dentro do que a minha alma ainda tem aprisionado e que também vem trazer uma associação direta a algumas curas que eu preciso fazer da minha mente. Na mente, esta parte das emoções, das crenças, daquilo que nos prende na vida e não avançar e que nos é desconhecido, isso está numa parte da nossa mente que é a nossa parte subconsciente. No iceberg, se nós olharmos, não é? Essa imagem que vem, onde 90% de toda a nossa informação está no nosso subconsciente e a nossa mente é só um pontinho daquilo que é conhecido, a nossa mente consciente, peço desculpas, é só um pontinho, é tudo aquilo que a gente consegue trazer de raciocínio, de pensamento, não é? Para nós podermos viver. Tudo aquilo que vem, às vezes uma ideia, as emoções que vêm enquanto estamos em desafios, por exemplo, com os nossos filhos, eu gosto de trazer esse exemplo porque é o mais normal, não é? Quando a gente diz, subiu um calundu aqui em Angola, por exemplo, ou seja, subiu um espírito, né? Nós temos essa fala, por assim dizer. E aí eu gostava de tocar também, já agora que trouxe isso, subiu-me um espírito. Quando isso vem até nós, numa discussão, a gente ter um gatilho de algo, esse gatilho, não é? Essa coisa que nos vai fazer explodir ou ter uma reação menos boa, é porque nós temos algo a curar dentro de nós, na nossa mente. É no nosso subconsciente, dentro de nós, que nós não sabemos que lá está, porque foi em algum momento da nossa vida e, maior parte das vezes, na nossa infância, onde nós não sabíamos lidar com as nossas emoções, não é? Nós precisávamos de aprender e somos toda uma geração, eu costumo dizer a geração dos anos 80, 70 e antes disso, a geração dos nossos pais, que não tinha esse conhecimento que hoje é tão vivo, porque nós estamos no caminho do ser e não do ter, como foi naquela época em que a procura era mais pelo ter e não pelo ser. Então nós
acabamos por nos aperceber que nós não fomos ensinados nas nossas emoções quando criança. Nós não sabemos lidar, nós não fomos validados naquela emoção que sentíamos, não fomos orientados a como lidar com elas. E então as coisas ficaram dentro de nós. Não tem como um acontecimento dar-se na nossa vida, um trauma, um pequeno trauma, não é? E nós não termos dentro de nós. Tudo fica gravado. Tudo que a gente vê, tudo que a gente percepciona, tudo fica gravado em nós. E é importante nestes primeiros dias eu poder explicar o que está por trás da mente para que mais à frente, quando eu vier e trouxer as soluções, né, nestes 21 dias de partilha, possa ser percebido por vós porque que é preciso nós termos as soluções. Não tem como trazer as soluções sem explicar o que está por trás, como aceder a elas, ou então o porquê que temos que as ter, não é? A nossa mente é o início e o fim de tudo. Tudo está na nossa mente. Há bocado, quando eu falava em subir um espírito, eu trago aqui esta parte que hoje eu sei muito bem, porque eu não muito bem, porque ainda é um caminho, mas este meu processo de me converter ao cristianismo, não é? Não ao cristianismo, mas de ter agarrado e ter visto um simbolismo e uma importância espiritual, ler a Bíblia e na vinda de Jesus Cristo, não é? Eu consigo perceber que cristãos muitas vezes dizem ai o diabo, e eu hoje sei que o maior diabo é a nossa mente, ela corrompe-nos diariamente. Por isso é que nós, não é ela que nos corrompe, somos nós que permitimos que sejamos corrompidos por ela, por assim dizer, corrigindo melhor. E então, ao sabermos disso, ao saber os seus mecanismos, ao saber o que podemos, como podemos dar a volta à mesma, nós conseguiremos trazer, não é, para nós uma maior clareza, soluções diárias, porque todos os dias vamos ser provados, todos os dias. Nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós vamos ter que poder trabalhar, não é? Diariamente, porque temos esta mente que nos prende ao mundo humano em que nós temos que viver, temos que lidar com as coisas, e ao mundo espiritual, que no fundo é o nosso. Eu acredito que nós somos acima dos seres humanos, seres espirituais, só que talvez não tenhamos sido ensinados, não nos foi passado, e é preciso olhar para esse caminho. A mente é necessária, nós precisamos como seres humanos dela, mas é preciso, não é ter mesmo posse sobre ela. Do momento que a gente tem posse sobre ela, a gente tem posse sobre a nossa vida. Inclusive, eu vou trazer aqui num vídeo, falar um pouco como é que os sintomas se levantam através das leis biológicas. Vou trazer aqui no básico, não é? Porque é também através da nossa mente. Se eu for falar hoje disso, o vídeo vai se tornar muito longo. Mas para hoje, esta explicação, este trazer a consciência de que tudo começa e termina na nossa mente, até as doenças. Eu falarei disso nos próximos vídeos, não é? Os próximos 5 dias vão ser assim mais introdutórios sobre a nossa mente, sobre o que está por trás, sobre como é que nós podemos ter controle, sim, da nossa mente, tá? O meu muito obrigada a quem está a acompanhar, e que sejam vídeos, que esta partilha seja para ir para um outro salto na vossa vida. Obrigada.